Olá, professores, amigos. Espero que esteja tudo bem com todo mundo por aí. Aqui é o aluno Carlos Alexandre Falcone. Estou fazendo, então, o segundo trabalho da nossa disciplina de Seminários em Biosistemas 3. Eu vou, então, espelhar aqui os meus slides e vou fazer a apresentação do artigo da Nature conforme foi acordado. Bom, vamos lá então. O meu artigo escolhido é este daqui, Marco 4, Control Ischemic Heart Failure Chong Microtube Destyronization. É um artigo da Nature, é um artigo super recente, de 2021, e o que me chamou a atenção nele foi ter a ver com a estrutura do coração, que vai muito aí ao encontro do meu trabalho. Eu trabalho também com o coração, junto com a professora Marcela Sorelli, que é minha orientadora, e nós, então, fazemos uma pesquisa sobre as toxinas urêmicas no coração. O artigo ele traz um contexto muito interessante, que ele fala do infarto agudo do miocárdio como sendo uma das principais causas de morte no mundo. E ele cita, então, né, que além do infarto agudo do miocárdio ele causar muitas mortes no mundo inteiro, as pessoas que não morrem em decorrência do infarto agudo do miocárdio, elas podem ficar, na maioria das vezes, com a função cardíaca comprometida. E essa função cardíaca comprometida vai trazer uma série de complicações para o próprio sistema circulatório como um todo, e essas complicações, posteriormente, acabam também levando o indivíduo à morte. Essa é a justificativa da temática do artigo. E ele traz, né, uma ideia bem interessante. Ele traz a ideia, né, do contexto ali da detironização dos microtúbulos, uma parte estrutural do coração, como um importante mecanismo para poder regular a contratibilidade desses cardiomiócitos depois, né, de um infarto do miocárdio, quando a pessoa apresenta, então, uma insuficiência cardíaca em decorrência desse problema. E aí, ele traz como pano de fundo, né, que essa detironização, ela vem sendo, né, muito pensada no campo da farmacologia, pensando, então, né, em poupar o coração, ou talvez, melhor dizendo, atenuar, né, essas mudanças cardíacas que vêm depois do infarto agudo do miocárdio. Bom, eu preparei então para a gente um contexto biológico para poder explicar um pouquinho, né, o que acontece, por que a ideia de verificar esse papel, né, da tirosina. E aí, biologicamente, né, nós temos uma parte estrutural no coração, que é o microtúbulo, ali no cardiomiócito, como é uma parte estrutural de qualquer célula, né? O fato é que esse microtúbulo, né, ele é composto por dímeros de tubulina que tem uma porção alfa e uma porção beta. Esses dímeros de tubulina, né, nós temos ali nessa porção alfa dele, né, ali no final da subunidade dessa porção alfa, nós temos a incorporação da tirosina. A incorporação da tirosina nesse terminal, que a gente chama de terminal C, né, faz uma cadeia de alfa-tubulina. Então, faz a biossíntese dessa cadeia com o aminoácido C terminal. Depois, né, dessa associação com a tirosina, nós temos uma associação também na subunidade beta, ali nos microtúbulos, né? E depois dessa associação, essa interação que eles fazem com a tirosina, então, ela é removida, né, por uma enzima chamada tubulina carboxipeptidase, né? E aí, então, nesse caso, nós temos a produção da tubulina detironizada, que é o principal ponto, né, de estudo desse artigo.
E aí, por que é interessante isso, né? Porque o microtúbulo, ele tem alguns papéis super interessantes para a estrutura do coração. Ele tem desde um papel estrutural, como ele tem, né, em qualquer célula, mas também um papel de sinalização no miócito cardíaco. Além do papel de sinalização, ele também, né, tem um papel de transmissão rápida de sinais mecânicos, para efeitos, né, efetores intracelulares que são importantes, e essa transmissão rápida aqui, né, ela vai então ser também, né, vai ser também uma das responsáveis, melhor dizendo, pela transmissão da contratibilidade entre os cardiomiócitos, além de fornecer uma resistência mecânica, né, à contração cardíaca em alguns estados de doença. Então, ainda dentro desse contexto biológico, né, esses microtúbulos detironizados, eles vão ser elementos resistentes à compressão, né, e vão prejudicar a função cardíaca por conta disso. No entanto, né, quando a gente tem a supressão dessa detirosinação dos microtúbulos, a gente consegue aumentar a contratibilidade dos cardiomiócitos. Haja vista, né, que como ele apresenta uma função de resistência, quando a gente tem uma supressão, então, dessa resistência, os cardiomiócitos podem contrair de maneira melhor. No caso do artigo, né, a contratibilidade dos cardiomiócitos depois de um infarto cardíaco. Agora, uma coisa que chama a atenção, que o artigo coloca, né, é essa funcionalidade. Então, nós temos proteínas de ligação que se ligam, né, com VAS1 e VAS2 e formam as TCPS, que são tubulinas carbopeptidases, como eu falei no slide anterior aqui, ó, são elas, então, que vão ser responsáveis por remover a tirosina dessa parte C terminal. E quando elas fazem isso, então, elas fazem a supressão da detironização dos microtúbulos e aumenta a contratibilidade dos cardiomiócitos. Logo, né, quanto menos VAS1 ou até VAS12 eu tenho, maior é a minha velocidade de contração e relaxamento desses cardiomiócitos, ok? Então, o VAS vai interagir com a cauda C terminal, né? VAS 1 e 2, junto com as proteínas de ligação, formando as tubulinas carbopeptidases, né? E sendo responsáveis, então, pela detironização dos microtúbulos. O artigo, então, parte desse pressuposto, né, desse contexto biológico, para propor algumas coisas. A estabilidade dos microtúbulos que a gente tem lá nos cardiomiócitos, elas também são reguladas por MAPs, as proteínas MAP2, MAP4 e tal, que são proteínas do microtúbulo. Então, quando a gente tem uma cardiomiopatia, quando o paciente está aportando uma cardiomiopatia, ele tem a maior expressão de MAP4. Levando em consideração, né, que a via MARC3 é ela quem fosforila as MAPs, o artigo levanta o seguinte pressuposto. Então, qual seria a relação da fosforilação da MAP4 e da detironização do microtúbulo? Haja vista que tanto essas proteínas estruturais aqui do microtúbulo, quanto, né, a supressão da detironização do microtúbulo podem contribuir aí para mudanças consideráveis na contração desses cardiomiócitos. Então, para isso, né, o modelo utilizado foram camundongos C57. Eles induziram, então, um infarto agudo do miocárdio por ligadura permanente da artéria coronariana descendente anterior esquerda. Assim, então, eles conseguiram induzir um infarto agudo desse modelo animal. Eles verificaram, então, a expressão de MAP4, pensando, né, tendo ela no centro das ações como uma via, então, que serve tanto para destironização quanto para as MAPs, principalmente a MAP4, e para isso eles utilizaram também camundongos deficientes em MARC4, né, que são MARC4 negativo,
e eles verificaram que quando eles utilizavam esse tipo de camundongo deficiente para MARC4, eles exibiam uma certa preservação em relação à fração de ejeção do ventrículo. E com esse modelo, então, eles foram adentrando aos estudos para tentar comprovar, então, a ação da MARC4, né, nessa retirada da tirosina, né, destironização, perdão, dos microtúbulos. Em resultados, então, eles apresentaram, né, que a função da MARC4 diminuída, né, nos corações após infarto do miocárdio. Então, vejamos aqui, né, nós temos aqui na figura 1, ó, dizendo que a deficiência da MARC4 preserva a função cardíaca após infarto do miocárdio, sem alterar o tamanho da cicatriz. Então, a gente tem aqui, né, na figura A e na figura B, mostrando, né, que a MARC4 realmente, né, ela é mais expressa após o infarto do miocárdio, ok? Principalmente no dia 3 e no dia 5, ok? E aqui na figura B, a gente pode ver então, né, que a gente tem um aumento considerado da desmin, que é uma proteína ali em meio insolúvel, que ela faz a ligação do microtúbulo com o sarcômero. Então, ela seria aí, né, naquele processo que eu falei, que o microtúbulo também ajuda, né, na contração, nessa transmissão, nessa mecanotransmissão de força da contração do sarcômero. Então, a desmin é quem faz, então, essa ligação entre os dois. Agora, é importante a gente notar, aqui na figura D, ó, um negócio interessante. Aqui, então, o vermelhinho, né, são aquelas que têm a via MARC4, né, diminuída, e o que está em preto, a MARC4, né, normal. A gente consegue ver, então, né, ó, que aqueles camundongos que tiveram MARC4 diminuída, eles conseguiram preservar, ó, a fração de ejeção. Então, parece, né, esse foi o primeiro dado que eles conseguiram identificar, que a deficiência, né, de MARC4 pode preservar a função cardíaca depois de um infarto do miocárdio. E isso, verificando ainda, né, nessa figura E aqui, ó, que ambos o infarto, né, ambos os infartos que acometeram os animais, causaram cicatrizes semelhantes. E essa cicatriz, ela não teve alteração, mesmo, né, com a fração de ejeção preservada do ventrículo esquerdo. Nós não tivemos diferença de cicatriz. Então, não teve um infarto que causou uma lesão maior ou menor. As lesões foram semelhantes. Partindo para a segunda figura, então, de análise, eu estou comentando alguns dados para a gente poder ficar dentro dos 30 minutos previstos. Então, a figura 2 mostra que MARC4 regula a contratibilidade cardíaca. Então, vejamos, né? Aqui na figura a gente vai ver, né, que a diminuição da MARC4, então, causa uma preservação na função cardíaca 24 horas depois. Se a gente levar em consideração, né, a ejeção ventricular esquerda. Aqui na B, a gente consegue ver, então, né, que mesmo, né, eles avaliaram os níveis de troponina, e mesmo com níveis de troponinas, né, iguais, identificando lesões ali, né, muito parecidas, nós tivemos, então, essa fração, essa ejeção do ventrículo esquerdo, né, preservada ali na sua função 24 horas depois do infarto. Aqui a gente consegue ver, né, na imagem C, que o tamanho, né, desse infarto ele foi igual, causando lesões muito parecidas, tanto nos camundongos que tiveram, né, menor a expressão da MARC4 quanto a expressão normal. Então,
né, para não haver diferença entre os grupos, os dois foram expostos ao mesmo problema. E aqui, um dado extra que é muito interessante, que estava no dado suplementar, mas eu não coloquei por conta do tempo, né? É que essa diminuição da expressão da MARC, ela não alterou as respostas inflamatórias. O artigo não se aprofundou nisso, mas ele especula, então, né, que novos artigos possam vir tentando comprovar essa parte inflamatória, essa parte do sistema imunológico. Isso também foi um dado que me chamou bastante atenção. Aqui na D, né? Na D, eles fizeram um transplante de células hematopoéticas nesses bichos, células que tinham, então, a expressão, né, de MARC4 diminuída, para ver se melhorava a função cardíaca daqueles que não tinham, então, a diminuição da expressão da MARC4. Só que, como nós podemos ver aqui, ó, não houveram resultados significantes em nenhum dos dois grupos, ok? Aqui na F tem um dado também super interessante para que a gente pode constatar, que é o seguinte, né? A diminuição da expressão da MARC4, ela pode, então, né, diminuir a função contrátil. Aqui eles fizeram com cardiomiócitos primários. Então, aqui a gente consegue ver, né, que nós temos aqui, né, o volume de ejeção, e nós temos aqui a função contrátil, né, um pico de contratibilidade, que ele também é diminuído conforme, né, é diminuída a expressão de MARC4. No G e no I, a gente também consegue verificar o seguinte, né? Aqui no G, mais propositalmente, quando a gente, então, diminui a expressão de MARC4, a gente tem um menor encurtamento dos sarcômeros. Isso, né, então, sendo prejudicial. Ou seja, nós temos agora, né, nesse momento também, aqui como mostra o I, uma menor velocidade de relaxamento. Ou seja, esse relaxamento cardíaco ele ocorre de forma mais lenta. Na figura 3, nós temos então que MARC4 vai alterar a ligação do microtúbulo. E isso era uma das principais propostas, né, que o artigo tinha. Então, se a gente pegar aqui, ó, a MARC4 regula a contratibilidade dos cardiomiócitos, promovendo a destironização dos microtúbulos. Então, aqui a gente consegue ver, né, na imagem A, que a gente tem uma diminuição dos microtúbulos, né, da detironização, perdão, dos microtúbulos. Isso daqui foi feito com corações inteiros, ok? Então, a gente consegue ver aqui, ó, que em MARC4 menos, né, a gente tem, então, a diminuição da expressão. Isso também a gente consegue ver, né, que é mais na parte insolúvel, aqui na figura B. E a figura C, ela vai nos trazer o seguinte, ó. Ela vai trazer que nós temos uma diminuição na alfa-tubulina quando a gente, então, diminui, né, a expressão de MARC4. Ou seja, a expressão de MARC4 pode regular, então, a alfa-tubulina, que vai ser uma das responsáveis, então, né, em fazer a destironização, ok, do microtúbulo. Aqui, na linha D, a gente consegue ver, então, ó, que o nível de destironização da tubulina, ó, está relacionado inversamente, né, com a ejeção do ventrículo esquerdo. Então, o que a gente pode constatar com isso, né? Quanto maior o nível de destironização, a gente tem, então, menor, né, esse fator de ejeção aqui do ventrículo esquerdo. Por isso que a supressão, né, da destironização, ela é benéfica, ela contribui, então, para melhorar a
contratibilidade dos cardiomiócitos. Aqui na H, que eu coloquei também como um dos pontos principais para a gente ver, né? Eles tentaram, então, fazer a superexpressão da tubolina tirosina ligase, perdão, para verificar, então, né, se não era a falta de acesso dessa tubolina, né, ao microtúbulo. E eles verificaram o seguinte, né, que quando a gente tem a diminuição da MARC4, mesmo, né, superexpressando, né, para tentar aí reverter aquele efeito da tubolina carbopeptidase, não houve melhora. E mesmo assim, né, houve esse encurtamento de pico, nesse caso, né? Tanto o encurtamento de pico quanto o encurtamento aqui, né, na velocidade de contração e na velocidade de relaxamento. Então, a superexpressão da tubolina tirosina ligase, ela não foi capaz, então, de reverter esse quadro. Na figura 4, aqui, então, nós temos o seguinte, ó, MARC4 direciona o acesso de VAS2 aos microtúbulos. Então, MARC4 controla essa destironização de microtúbulos através da fosforilação de MAP4, para poder facilitar o acesso da VAS2 aos microtúbulos, o que também era um pressuposto, como eu expliquei lá no início do artigo. Biologicamente, eles tinham essa ideia, eles tinham esse contexto e queriam fazer essa comprovação. Então, aqui a gente pode ver, ó, que MAP4 foi mais expresso depois do infarto de miocárdio, ok? Nós podemos ver aqui, ó, MAP4 sendo mais expresso depois do infarto. Aqui na B também a gente consegue verificar isso. Aqui, ó, MAP4, que é o verdinho, ele foi mais expresso. Aqui na C, né, a gente consegue ver que a diminuição de MAP4, e aí eles usaram uma técnica de RNA-SH, né, um RNA ali combinante para poder diminuir MAP4. Eles viram que quando diminuíam, então, MAP4, o resultado que tinha era uma expressão maior de VAS2. Então, eles parecem aí que são inversamente controlados. Todos esses resultados, eles foram também confirmados por Western blot, aqui como a gente consegue verificar aqui na figura F. E aí, pessoal, com esses principais resultados, né, eu acho que esse é o coração do artigo. O artigo é longo, é extenso, é nível Nature, então tem bastante informação, muita informação complementar, mas eu tentei extrair aqui o principal para poder linkar com vocês depois o que me chamou muita atenção. Na discussão, então, eles constatam, né, que demonstraram que MARC4 tem um papel importante na alteração da contratibilidade dos cardiomiócitos, né, porque ele pode, né, parece que modula a destironização dos microtúbulos no coração isquêmico. Então, depois que o coração tem uma isquemia, parece que MARP4 ele assume aí o papel de modelação dessa destironização. Eles ressaltaram que será interessante examinar se este efeito protetor da inativação da MARP4 na função cardíaca após o infarto, né, sustentados vários meses após, já vista que eles fizeram, né, o set deles de 1 a 7 dias com esses camundongos, então eles disseram que a gente precisa ver a longo prazo para verificar, né, se essa inativação de MAP realmente ela é efetiva a longo prazo, sem induzir qualquer efeito colateral prejudicial, né? A partir do momento que a gente, então, diminui a expressão de MARC4, pode ser que lá no futuro nós tenhamos efeitos colaterais prejudiciais. E se a inibição de MARC4 pode melhorar a função contrátil
num cenário de insuficiência cardíaca não isquêmica. Então, daqueles corações, né, que sofrem aí ações não isquêmicas, não por conta do infarto agudo, né, mas por deteriorização, perdão, por doenças, né, por acometimentos aí de patologias próprias do coração. Então, é necessário extrapolar outros estudos, né, que extrapolem, melhor dizendo, para poder verificar se essa inativação de MARC4 realmente benéfica a longo prazo. E aí, de fato, né, eles conseguiram, então, evidências que MARC4 regula a contratibilidade dos cardiomiócitos, promovendo a fosforilação da proteína 4 associada aos microtúbulos MAP4. Isso, então, esse mecanismo facilita o acesso, né, da VAS2, que é uma tubulina carbopeptidase, que é ela que faz, então, a supressão, né, desse efeito de retirar a tirosina daquela área C terminal da alfa-tubulina, né? Ou seja, é ela que causa da detirosinação da alfa-tubulina. E aqui eu deixei uns 5 minutinhos só para eu falar do link com o meu projeto. Esse artigo mudou minha maneira de pensar demais. Eu estudo, né, como vocês viram no primeiro vídeo, estudo o efeito das toxinas urêmicas no coração, mais propriamente dito, né, o efeito da síndrome cardiorrenal. Então, quando o rim ele tem um problema, né, uma doença crônica, e ele diminui o seu funcionamento, logo os efeitos cardíacos são vistos. E aí, como parte, né, desse problema renal, nós temos o acúmulo de toxinas urêmicas no nosso sangue, a uremia. E aí eu fiquei pensando, né, nós já sabemos que algumas toxinas urêmicas, elas dão problemas morfofuncionais para o coração. Então já está constatado, por exemplo, problema nos desmossomos, nas junções do tipo gap, né, nas gap junctions. Mas eu nunca tinha visto nada, né, pensando aí em microtúbulo. Então agora já aguçou o meu pensamento de verificar, nossa, será, né, que de repente a toxina urêmica, no caso que eu uso, o indoxil sulfato e o percresil sulfato, será que eles não poderiam então causar alguma mudança em MARC4? E isso pode, né, acarretar em alguma mudança de contratibilidade cardíaca. Então, ficou aí, né, essa pergunta no ar para mim, e que eu já estou começando a discutir com a professora Marcela, que é minha orientadora, para ver se a gente, de repente, pode pegar alguma coisa interessante de análise desse artigo, para a gente fazer uma análise a mais dentro do meu projeto. Eu acho que era isso. Me desculpem em relação ao tempo, teve que ser muito compactado, muito curto, então eu tentei pegar aí e explicar os principais resultados para poder mostrar a constatação deles no artigo, que realmente a MARC4 ela pode regular a contratibilidade dos cardiomiócitos, principalmente por alterações aí na detironização dos microtúbulos, por conta aí da tubulina carbopeptidase, que faz a supressão nessa área C terminal. Ok? Muito obrigado, professores. Eu espero que vocês tenham gostado dos resultados. Até mais.